O Endrick vai ser um dos maiores centroavantes do mundo para mim. Não só nessa Copa, mas nas próximas 2 Copas do Mundo. Parabéns, Endrick. O Endrick simplesmente chamou a responsabilidade no Stade Velodrome e protagonizou um verdadeiro espetáculo, mesmo na derrota do Olympique Lyonnais por 3-2 para o Olympique de Marseille. Foram 2 assistências decisivas, 2 passes cirúrgicos, 2 jogadas que deixaram os companheiros na cara do gol. Endrick foi o motor ofensivo do Lyon durante os 90 minutos. E não parou por aí. Teve lançamento milimétrico, teve arrancada em velocidade, teve personalidade para chamar o jogo fora de casa, e quase teve pintura histórica. Endrick tentou uma bicicleta incrível dentro da área. A torcida chegou a prender a respiração. A bola subiu, o movimento foi perfeito, mas a defesa travou na hora exata. Por centímetros, não vimos um dos gols mais bonitos da temporada. Mesmo com a derrota, ficou claro, os brasileiros foram fundamentais na partida. Com destaques brasileiros, tá? Nas 2 equipes na partida. O Endrick deu 2 assistências, já tem números ainda mais interessantes neste início do Lyon, já vou falar sobre isso. E o Igor Paixão, que não só fez um golaço, mas também deu uma assistência. E, obviamente, os 2 jogadores fazendo boas partidas. Vitória do Olympique de Marseille com grande importância na tabela, tá? A gente já chega lá. Antes disso, para a gente falar um pouquinho sobre como foi esse jogo, o Endrick começou a partida em chamas, com 3 minutos ele dá um passe para gol do Tolisso, e aí durante o primeiro tempo o Lyon fica na frente, só no segundo tempo com a entrada, inclusive do Igor Paixão, que estava no banco, o Olympique de Marseille empata a partida, um golaço, tá, do Igor Paixão. O Lyon volta a estar na frente com um gol do Rémi Imbert, jovem inclusive do Lyon, com mais um passe, mais uma assistência de Endrick, e aí... Endrick mostrou maturidade, visão de jogo e fome de protagonismo. E aí veio a reação que está dando o que falar. O comentarista e ex-jogador Neto fez questão de parabenizar o jovem atacante. Disse que Endrick tem personalidade, tem estrela e que quer ver o garoto vestindo a camisa da seleção na próxima Copa do Mundo. Rapaz, o que o Endrick joga... E aí, cada um que analisa o futebol do jeito que quiser, velho. O Endrick vai ser um dos maiores centroavantes do mundo pra mim, esse menino. É que é difícil a adaptação no futebol, mas ele tá aprendendo muito. Então esse menino tem que ser o jogador entre os 22 e aos poucos ele vai conquistar o espaço dele no Real Madrid. Eu tenho certeza absoluta que ele vai ser um dos grandes centroavantes do mundo. Não só nessa Copa, mas nas próximas 2 Copas do Mundo. Parabéns, Endrick. Rapaz, o que o Endrick joga... E aí, cada um que analisa o futebol do jeito que quiser, velho. O Endrick vai ser um dos maiores centroavantes do mundo pra mim, esse menino. É que é difícil a adaptação no futebol, mas ele tá aprendendo muito. Então esse menino tem que ser o jogador entre os 22 e aos poucos ele vai conquistar o espaço dele no Real Madrid. Eu tenho certeza absoluta que ele vai ser um dos grandes centroavantes do mundo, não só nessa Copa, mas nas próximas 2 Copas do Mundo. Parabéns, Ed. Segundo Neto, o Brasil precisa dessa ousadia, dessa coragem de tentar a bicicleta mesmo num jogo grande, fora de casa, sob pressão. E você, concorda? Endrick já merece uma chance real como protagonista na seleção? Ou ainda é cedo? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu quero saber o que você pensa. E se você gosta de acompanhar tudo sobre os brasileiros na Europa, bastidores, reações e polêmicas do futebol, já se inscreve no canal agora e ativa as notificações. Porque aqui você não perde nenhum detalhe. Vitória de virada num jogo movimentadíssimo entre Olympique de Marseille e Olympique de Lyon. 3-2 para o Marseille, com destaques brasileiros, tá? Nas 2 equipes na partida. O Endrick deu 2 assistências, já tem números ainda mais interessantes neste início do Lyon, já vou falar sobre isso. E o Igor Paixão, que não só fez um golaço, mas também deu uma assistência. E, obviamente, os 2 jogadores fazendo boas partidas. Vitória do Olympique de Marseille com grande importância na tabela, tá? A gente já chega lá. Antes disso, para a gente falar um pouquinho sobre como foi esse jogo, o Endrick começou a partida em chamas, com 3 minutos ele dá um passe
para gol do Tolisso, e aí durante o primeiro tempo o Lyon fica na frente, só no segundo tempo com a entrada, inclusive do Igor Paixão, que estava no banco, o Olympique de Marseille empata a partida, um golaço, tá, do Igor Paixão. O Lyon volta a estar na frente com um gol do Rémi Imbert, jovem inclusive do Lyon, com mais um passe, mais uma assistência de Endrick, e aí depois o Olympique de Marseille vira o jogo com mais uma assistência, agora no caso do Igor Paixão, e por fim o Aubameyang, que fez os últimos 2 gols do Olympique de Marseille, já nos acréscimos, sela a vitória do Olympique de Marseille. Foi bastante importante por uma questão de tabela, tá? O Lyon, nesse momento, está na 3ª colocação, se manteve na 3ª colocação do campeonato francês, mas poderia ter aberto 8 pontos de distância do Olympique de Marseille, que é o 4º colocado neste momento. Com a vitória, obviamente, o Olympique de Marseille subiu um pouquinho e, com isso, tem apenas 2 pontos de diferença, e a 3ª colocação do campeonato francês é muito importante porque dá vaga direta para a Liga dos Campeões e, obviamente, uma briga boa é a perspectiva que a gente tem desse momento da tabela, desse lugar da tabela para o campeonato francês. Algumas coisas importantes, especialmente sobre o Endrick, para a gente citar nessa partida, os números do Endrick agora, né, com o Lyon. São 8 participações em gols em 8 partidas. Ele tem 5 gols marcados e com as 2 assistências do jogo de hoje chega a 3 assistências. Obviamente, um muito bom início do Endrick, inclusive um início não só com bons números, né, com muito bons números, mas também movimentado, né, com cartão vermelho, depois com cartão retirado, então é um início de ano bastante movimentado para o Endrick, e ele está mostrando que quando está em campo, tendo sequência, assim, a qualidade dele é muito grande. Inclusive no primeiro tempo, o Lyon foi bem melhor no primeiro tempo, apesar de ter feito só um gol. O Endrick quase fez um gol de bicicleta e quase fez um gol depois de driblar vários jogadores do Olympique de Marseille, assim, no lance que você faz, como que o Endrick passou por esses 3 jogadores, eu não faço ideia. Então, foi realmente, assim, uma partida em que o Endrick, apesar de, no fim das contas, ter dado 2 assistências, teve boas chances de gol, participou bastante da partida, e é mais um jogo em que, com certeza, Ancelotti está de olho, porque para mim é muito difícil que ele não esteja nessa próxima convocação, porque ele está fazendo por merecer. Sobre o posicionamento do Endrick, e acho que isso é um debate interessante, porque no fim das contas a gente ainda precisa entender como que essa seleção vai jogar caso, obviamente, o Endrick seja convocado. Ele tem jogado no Lyon praticamente todas as partidas bem aberto na direita, porque o Afonso Moreira e o Sult também jogam, né? Então, o Afonso Moreira fica aberto na esquerda, a gente tem o Sult centralizado e o Endrick normalmente aberto pela direita. Para o jogo contra o Olympique de Marseille deste domingo à noite, o posicionamento mudou um pouco, tá? O Paulo Fonseca não contava nem com o Sult, né? O Pavel Sult, nem com o Afonso Moreira. No próximo vídeo, vou trazer mais bastidores dessa partida e novas reações que estão surgindo na imprensa. Fica ligado, o futebol não para.